Como é doce, calmo, sereno e suave. O pensamento de São José, meu primeiro e predileto protetor. São João 23. Há certos homens, ao longo da história, cuja grandeza ultrapassa qualquer lenda e esgota mesmo a mais rica capacidade de imaginação. Tais homens parecem ser objeto de uma especial predileção de Deus, o qual se compraz em adornar cuidadosamente suas almas com o brilho das virtudes e de raríssimos dons. Predestinados desde o nascimento, sua vida se desenvolve em meio a aventuras extraordinárias e assombrosas que ora lhes favorecem o desempenho da missão, ora levantam-se como obstáculos intransponíveis, dando ocasião a lances de confiança e audácia que tornam suas pessoas ainda mais dignas de admiração. No Antigo Testamento, encontramos narrativas dessas a cada passo. Extasiamo-nos diante do poder de um Moisés, que com o simples gesto de levantar seu cajado, dividiu as águas do mar em duas gigantescas muralhas líquidas. Ou perante a serena autoridade de Josué, que não duvidou em dar ordens ao próprio sol para deter o seu curso. Mais adiante, impressionam-nos a força de Sansão, ao carregar nos ombros as portas de Gaza, e o zelo ardoroso do profeta Elias, fazendo cessar a chuva durante 3 anos. A todos eles, a providência divina concedeu o domínio sobre a natureza. Essa fé que move montanhas e as faz saltar como cabritos. Tais prodígios sublinhavam o poder justiceiro do Criador e visavam, sobretudo, educar uma humanidade manchada pelo pecado original, sobre a qual ainda não se haviam derramado os benefícios da redenção. Chegada à plenitude dos tempos, as manifestações da onipotência divina, longe de diminuir, atingiram um auge de profundidade e esplendor. No Novo Testamento, porém, a grandeza se esconde muitas vezes sob os véus da comum existência humana, e isso é permitido por Deus para aumentar nossos méritos e acrisolar ainda mais nossa fé. O exemplo paradigmático dessa nova economia da graça, nós o vemos realizar-se num varão cuja vida transcorreu na humildade e no silêncio, mas que mereceu ouvir dos lábios do menino Deus o doce nome de Pai, São José. O homem justo por excelência, o glorioso esposo da Santíssima Virgem Maria e pai legal de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é certamente um dos santos mais venerados pela piedade popular. No entanto, quase só ouvimos falar dele como o artesão de Nazaré, ou o padroeiro dos operários. Esses títulos são muito legítimos, mas estão longe de nos dar ideia deste gigante em santidade ao qual Deus ouve por bem elevá-lo. Ele nunca será devidamente conhecido e venerado por nós se, repetindo em nossa época a triste cegueira dos habitantes de Nazaré, o considerarmos apenas como o pobre carpinteiro da Galileia. Deus Todo-Poderoso, para quem nada é impossível e que tudo governa com sabedoria infinita, possui algo que poderíamos chamar de sua única limitação. Ao criar, ele nada pode escolher de menos belo e perfeito, ou que não seja para sua glória. Desde toda a eternidade, ao determinar a encarnação do Verbo, quis o Pai que, apesar das aparências de pobreza e humildade através das quais se mostraria e que contribuiriam para sua maior exaltação, a vinda de seu Filho ao mundo se revestisse da suprema beleza conveniente a Deus. Assim, dispôs que ele fosse concebido por uma virgem, concebida por sua vez sem pecado original, unindo em si as alegrias da maternidade à flor da virgindade. Porém, para completar o quadro, tornava-se necessária a presença de alguém que projetasse na terra a própria sombra do Pai. Para tal missão, Deus destinou o humilde e ao mesmo tempo glorioso São José, ao qual poderíamos aplicar as palavras da Escritura, referindo-se a seu antepassado Davi. O Senhor escolheu para si um homem segundo o seu coração, diz São Bernardino de Sena. Sempre que a graça divina escolhe alguém para algum favor especial ou para algum estado elevado, concede-lhe todos os dons necessários à sua missão, dons que a ornam abundantemente. O louvor de José encerra-se numa única e breve frase: era justo. Tal elogio, à primeira vista de um laconismo desconcertante, nada tem de medíocre. Na linguagem bíblica, o adjetivo justo designa todas as virtudes reunidas. No Antigo Testamento, justo é aquele a quem a Igreja dá o nome de santo. Justiça e santidade exprimem a mesma realidade. O próprio silêncio das Escrituras a seu respeito
nos revela um aspecto primordial de sua perfeição: a contemplação. São José é o modelo da alma contemplativa, mais desejosa de pensar que de agir, embora seu ofício de carpinteiro o levasse a consagrar tanto tempo ao trabalho. Nele vemos realizar-se o ensinamento de São Tomás de Aquino. A contemplação é superior à ação, porém mais perfeita ainda é a junção de uma e de outra numa mesma pessoa. Ao serrar a madeira, fabricar um móvel ou um arado, José mantinha sempre seu espírito voltado para o sobrenatural, elevando-se para o aspecto mais sublime das coisas e considerando tudo sob o prisma de Deus. Suas atitudes refletiam a seriedade e a altíssima intenção com a qual sempre agia, e isso contribuía para o maior primor dos trabalhos por ele executados. Sua humilde condição de trabalhador manual em nada lhe diminuía a nobreza. Reunia em si, de forma admirável, as duas classes sociais. Como legítimo herdeiro do trono de Davi, conservava em seu porte e semblante a distinção e a elegância próprias a um príncipe, aliando-as, porém, a uma alegre simplicidade de caráter. Para ele, mais importante do que a nobreza de sangue é aquela que se alcança pelo brilho da virtude, e esta ele a possuía largamente. A providência, entretanto, o destinava a alcançar a mais alta honra que se possa dar a uma criatura concebida no pecado original, e o colocava em desproporção com todo o restante dos homens. Diz São Gregório Nazianzeno: o Senhor conjugou em José como num sol tudo quanto os outros santos têm em conjunto de luz e de esplendor. Todas as glórias acumulam-se neste varão incomparável, cuja existência terrena transcorre dentro de uma sublimidade ignorada por seus conhecidos e compatriotas, num silêncio e apagamento quase completos. Para fazermos uma ideia exata da magnitude de sua personalidade, devemos imaginá-lo como sendo uma versão masculina de Nossa Senhora, o homem dotado de sabedoria, força e pureza bastantes para governar as duas criaturas mais excelsas, saídas das mãos de Deus, a humanidade santíssima de Nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Santíssima, Rainha dos anjos e dos homens. São José era nobre em sua essência, quer dizer, na sua própria pessoa, porque encontramos nela tríplice nobreza. Ele foi justo em sua alma, alcançou a dignidade de esposo da Rainha do Céu e teve ofício de pai nutrício do Filho de Deus. Também em suas obras, ele deu provas ao mundo inteiro de uma singular nobreza. Recebeu em sua casa o Salvador do mundo, o conduziu são e salvo através de vários países, o serviu e alimentou durante muitos anos com seus trabalhos e seus suores. Esses são os raios que emite a nobreza do Santíssimo José, tornando-a mais resplandecente que o mesmo sol. Mas e quando deparado com a gravidez da Santíssima Virgem? Podemos encontrar no texto do Auctor Imperfecti belíssimas palavras de sua postura diante do fato. Ó inestimável louvor de Maria! São José acreditava mais na castidade de sua esposa do que naquilo que seus olhos viam, mais na graça do que na natureza. Via claramente que sua esposa era mãe e não podia acreditar que fosse adúltera. Acreditou que era mais possível uma mulher conceber sem varão do que Maria poder pecar. Sua angústia tornava-se tanto mais lancinante quanto mais via resplandecer a virtude no rosto angelical de Maria. Por um lado, a evidência saltava-lhe aos olhos. Por outro, considerava fora de cogitação a possibilidade de aquela criatura tão inocente ter cometido um pecado. Ora, se a concepção de Maria era obra sobrenatural, o que fazia ele ali? Não estaria ofendendo a Deus, intrometendo-se num mistério para ele incompreensível, o qual se lhe afigurava como absolutamente divino? Não seria ele um intruso, atrapalhando os planos do Altíssimo? A solução encontrada por José não se achava nos livros da lei, mas partiu de seu coração. Resolveu deixá-la secretamente. Agindo assim, salvaguardava a fama de sua esposa, pois ela seria vista como uma pobre jovem abandonada pela crueldade de um homem sem palavra. A culpa recairia toda sobre ele. Além do mais, renunciava também à sua própria felicidade. Tinha de abandonar Nossa Senhora, o maior tesouro da terra. Isso era um sofrimento imenso, pois para ele o convívio com Maria significava um verdadeiro paraíso. Dela aprendera, nos seus gestos mais simples, lições excelsas de sabedoria e de bondade. Ao contemplá-la, sentia-se mais próximo de Deus. E via-se agora obrigado a sacrificar aquilo que mais apreciava em sua vida.
passaria seus dias longe, venerando um mistério que não entendera. Durante alguns dias, José maturou sua resolução, decidido a pô-la em prática. Numa noite enevoada e sem lua encontrou ocasião propícia, preparou seus pobres pertences e deitou-se para refazer as forças antes da partida. Pouco a pouco, por uma ação angélica, seu coração aflito serenou e ele adormeceu profundamente. Como outrora com Abraão, o Senhor esperara até o último instante para deter o golpe fatal. No meio da noite, apareceu-lhe um anjo anunciando: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. É impossível medir o gozo de José ao despertar do sonho. Logo ao alvorecer, correu a encontrar-se com sua esposa, mas como se sentia agora mais tomado pela veneração e ternura que culminavam no ardoroso desejo de servi-la. Certamente nada disse a Maria, mas a alegre expressão do seu semblante era mais eloquente do que as palavras. De joelhos adorou a Deus no seio virginal de sua mãe, primeiro tabernáculo no qual se dignara habitar sobre a terra. Um Deus que também era seu filho, pois os dizeres do anjo manifestavam com clareza a autoridade a ele outorgada sobre o fruto de sua esposa. Um filho a quem porás o nome de Jesus. O padre Bonifácio Lamera escreve: A paternidade de São José em relação a Jesus é certamente distinta de qualquer outra paternidade natural, seja física ou adotiva. É verdadeira paternidade, mas muito singular. É uma paternidade nova, única e especial, pois não procede da geração segundo a natureza, mas está fundada num vínculo moral inteiramente real. E tão real é esta paternidade singular, como é verdadeiro o vínculo matrimonial entre Maria e José. Quantas vezes teve São José nos braços o divino infante? O dia inteiro no convívio com o menino Jesus, observando-o rezar, falar, fazer todos os atos de sua vida comum. Nessa contemplação constante, para a qual ele tinha uma alma maravilhosamente apta, recebia graças extraordinárias e se deixava modelar. Por vezes, o menino parava diante dele e dizia: Peço-vos um conselho. Como devo fazer isso? E São José se comovia, considerando que quem estava lhe pedindo um conselho era o próprio Filho de Deus. A esse homem a providência concedeu lábios suficientemente puros e humildade bastante grande para fazer essa coisa formidável: responder a Deus. A criatura plasmada pelas mãos do Criador dava-lhe conselhos. Ele foi o predestinado para exercer uma verdadeira autoridade sobre Nossa Senhora e o menino Jesus, o privilegiado que alcançou uma altíssima intimidade com Jesus e Maria, o bem-aventurado a quem foi outorgada a graça de expirar pela última vez entre os braços de Deus, seu Filho, e da Mãe de Deus, sua esposa. A história de São José é uma das mais fascinantes e inspiradoras dentro da tradição cristã, refletindo a extraordinária forma como Deus opera através de indivíduos aparentemente comuns para realizar seus grandiosos planos de salvação. Como os grandes heróis do Antigo Testamento, que foram agraciados com poderes divinos para liderar e proteger o povo de Deus, São José foi escolhido para desempenhar um papel único na história da redenção. Embora sua missão fosse realizada não através de atos espetaculares, mas na quietude e humildade da vida cotidiana. A grandiosidade de São José, entretanto, não reside na realização de milagres visíveis, mas na sua extraordinária fé e confiança em Deus, características que o tornam tão admirável quanto as figuras bíblicas que comandaram elementos da natureza ou realizaram feitos heróicos. A sua santidade é manifestada na serenidade com que aceitou a vontade divina, na pureza de sua vida e na profundidade de sua dedicação à Sagrada Família. Se a luz da fé iluminou seu coração e você quer continuar conosco nessa caminhada de amor e devoção, faça parte da nossa família no YouTube. Inscreva-se em nosso canal, acenda a chama da esperança com o seu like e compartilhe nossos vídeos com sua família e amigos. Unidos, vamos fazer crescer nossa comunidade de fé online. Que as bênçãos do Senhor Deus estejam sempre com você.
Ó glorioso São José, protetor fiel da Sagrada Família e patrono celestial de todos os que buscam a vontade de Deus, nós nos voltamos a Ti em profunda admiração e respeito. Pela Tua vida de dedicação silenciosa e amor inabalável, ensina-nos o caminho da verdadeira fé, da paciência e da humildade. Na Tua obediência e confiança, encontramos inspiração para seguir os desígnios divinos com coração aberto e esperança renovada. Tu, que foste chamado pelo Senhor para ser o guardião do Redentor e o companheiro casto da Virgem Maria, ajuda-nos a fortalecer nossas famílias na graça e no amor, a fim de que, unidos no serviço e na oração, possamos ser faróis de luz em um mundo necessitado de esperança. Intercede por nós, São José, para que possamos viver com a integridade e a coragem que demonstraste em tua vida terrena. Que, sob tua proteção, enfrentemos os desafios de nossa jornada com a força que vem da fé e que nossas ações reflitam sempre o amor e a misericórdia do Pai Celestial. Que possamos, assim como tu, encontrar alegria no serviço humilde e na contemplação do mistério de Deus em nossas vidas. Concede-nos a graça de sermos fiéis aos ensinamentos de Cristo, seguindo teus passos rumo à santidade. Por fim, pedimos que estejas conosco nos momentos de dúvida e dificuldade, guiando-nos com tua sabedoria paternal, para que no fim de nossos dias possamos ser acolhidos na eterna morada preparada para nós no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó glorioso Patriarca São José, rogai por nós que recorremos a vós.